as my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me... Bom dia, com a graça de Deus, aos ouvintes, aos irmãos, àqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo. O meu bom dia, que Deus os abençoe. Vamos hoje retomar o curso A Igreja Bíblica. Vamos para a 14ª lição. Já tivemos 13 lições anteriores que estão à disposição de vocês no link da Rádio Escola da Bíblia, lá na página do YouTube. Todas essas aulas gravadas à disposição para aqueles que quiserem conhecer o assunto. Na lição 1, nós vimos o significado da igreja bíblica. Resumidamente, a igreja não são prédios, não são denominações. A igreja bíblica são pessoas, são membros do corpo de Cristo que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, consequentemente aceitaram a mensagem pregada, se batizaram e foram acrescentados à igreja por Deus. Nós vimos na lição 2 que a igreja bíblica foi planificada por Deus mesmo antes da criação do mundo. E no Velho Testamento, profetas profetizaram a vinda desse reino, o reino de Deus, o reino de Cristo. O próprio profeta Daniel, interpretando um dos sonhos de Nabucodonosor, ele mesmo teve um sonho falando desse reino que viria. No Novo Testamento, o profeta João Batista também pregou o arrependimento, preparou o caminho para Cristo, falando que estava próximo ao reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo também pregou no seu ministério que também o reino dele estava próximo, e para aqueles que ele falou, os apóstolos, que alguns daqueles veriam a chegada do reino. E só o Judas Iscariotes que não viu, os demais apóstolos todos viram, e se deu lá na lição 3, o início da igreja bíblica, no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, os 11 mais o Matias, que foi incorporado no lugar de Judas, receberam o Espírito Santo prometido por Cristo com poder, e ali se iniciou a igreja bíblica. Como identificar a igreja bíblica? Nós vimos biblicamente como era a igreja bíblica, as características dela. Na lição 5, nós vimos os termos utilizados para designar a igreja bíblica. Foi designado como igreja, como caminho, como cristãos, como discípulos, vários termos que os próprios apóstolos designaram. E o próprio Cristo falou, a minha igreja, o meu reino, o reino de Deus. Na lição 6, nós vimos a organização da igreja bíblica, que é simples. A organização todos são servos uns dos outros de Deus. Não há cargos, apenas funções. Jesus Cristo mostrou o exemplo, sendo ele mestre e senhor, lavando os pés dos apóstolos, deixou bem claro ali para os apóstolos a pregação dali para frente, a humildade, a servidão de uns aos outros. Na lição 7, nós vimos como entrar na igreja bíblica. Nós somos aceitos por Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nos batizamos para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Depois disso, desses atos todos, nós somos aceitos por Deus e incorporados à sua igreja. Na lição 8, nós vimos como é que se dá o louvor na igreja bíblica, um louvor racional, não emocional, um louvor racional com a razão e coração, sem muitas gritarias, sem muitas eloquências, é um louvor tranquilo como era na Bíblia. Nós vimos na Bíblia isso. Na lição 9, como é que é o trabalho da igreja bíblica? Qual é o trabalho da igreja bíblica? Que é edificar a sua igreja, pregar o evangelho e ajudar uns aos outros nessa caminhada rumo à eternidade. A lição 9 trata isso. Na lição 10, nós vimos a unidade da igreja bíblica. Jesus Cristo orou a Deus antes de partir, antes de ser morto e depois ressuscitado. Orou a Deus, pediu a unidade dos apóstolos e a unidade de todos aqueles que viriam depois dele. Então isso é muito importante, a unidade entre os irmãos dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Na lição 11, nós vimos qual é o credo da igreja bíblica. O credo é a Bíblia, o Novo Testamento, a sã doutrina dos apóstolos, o ministério de Jesus Cristo. Na lição 12, nós vimos a história da igreja bíblica, desde quando ela se iniciou, lá no Atos 2, dia de Pentecostes, a trajetória dela ao longo dos anos, o surgimento da igreja católica, depois do protestantismo, as divisões, denominações, nada daquilo que vinha ao encontro da verdadeira igreja bíblica, onde ela precisa estar sendo constantemente restaurada. Temos que voltar à igreja bíblica, a igreja contida na Bíblia, as características, todas essas lições que nós vimos aí. Na lição 13, nós vimos a igreja bíblica nos dias atuais, que ela existe, ela está obedecendo fielmente ao ministério de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, que graças ao Espírito Santo, eles foram inspirados, ensinaram e foram registrados para nós. Então, tudo que precisamos saber para sermos fiéis a Deus e seguir uma vida cristã, discípulo de Cristo, está na Bíblia. Não precisamos de mais nada, nem outras doutrinas humanas, nem outros ensinamentos, nem outras denominações, nada. Está tudo dentro da Bíblia. E hoje,
é um assunto muito importante, que é uma das pregações para o não cristão, quando se prega o evangelho, que Cristo é o Senhor e Salvador e que um dia ele voltará para resgatar a sua igreja. Então hoje veremos a igreja bíblica e a volta de Cristo. Cristo já veio uma vez para trazer salvação. Ele, lá nos evangelhos está todo o ministério dele, o propósito da vinda dele, morrer pelos nossos pecados, nos trazer salvação. Ele estabeleceu a sua igreja e revelou sua vontade perante nas Escrituras. A Bíblia também ensina que Cristo voltará uma segunda e última vez. Lá na carta de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, nos diz, os anjos falando quando Cristo subiu aos céus lá no dia de Pentecostes, né? Desculpe, não, isso aqui é outra. Da mesma forma, é que Paulo, a carta de Hebreus não tem autor, alguns dizem que é Paulo, mas não sabemos quem é o autor da carta de Hebreus. Então, aquilo que não foi revelado pertence a Deus, como fala em Deuteronômio 29, 29. Vamos à passagem, então. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, Cristo veio a primeira vez para tirar os pecados do mundo. E está ansioso ele, Deus, para que nós pregamos a palavra dele, pessoas se convertam ao cristianismo, ao discipulado de Jesus Cristo, porque ele aparecerá uma segunda vez, mas não mais para trazer salvação. Mas quando Cristo virá? De que modo ele virá? Por que ele vai voltar? A lição de hoje nós vamos pretender responder essas três perguntas. Quando ele virá? De que modo virá? E por que virá? Quando Cristo vai voltar? A Bíblia ensina que a volta de Cristo é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer tempo. Dois aspectos sobre iminência que nós podemos ter é que a incerteza quanto à hora em que Cristo virá. Nós não sabemos quando, a hora que Cristo virá. Mas temos uma certeza, que ele pode vir a qualquer momento. Quanto à incerteza do dia, a hora que Jesus virá, vamos ver agora. O ministério que envolve a volta de Cristo tem levado muitos a fazerem previsões precipitadas sobre a data exata deste acontecimento, ou seja, a volta de Cristo, quando ele virá. William Miller, um dos precursores dos adventistas do sétimo dia, anunciou que Cristo voltaria em 1844. Como ele não veio neste ano, o William mudou a data para 1845. E finalmente ele foi humilhado, que Cristo não veio, teve que admitir o seu erro ao tentar fazer a previsão da volta de Jesus Cristo. Mais tarde, Charles Russell, um dos fundadores das Testemunhas de Jeová, predisse que Cristo viria em 1914. Como isso não aconteceu nesse ano, mudou a data para 1918, o que também não aconteceu. Mais outro que teve a sua previsão frustrada em relação à volta de Cristo. Rutherford, sucessor de Charles, no seu livro Milhões de Pessoas que Vivem Hoje Não Morrerão Nunca, anunciou que o Senhor voltaria ainda antes da morte dele, de Rutherford. O autor Rutherford já morreu, mas seu livro ficou para testemunhar a loucura de querer determinar uma data para a volta de Cristo. Ninguém deve tentar fazer isso, ou seja, tentar descobrir a data e hora da volta de Cristo. A Bíblia não nos fala isso. Jesus declarou enfaticamente sobre a volta dele. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem Cristo sabe, senão somente o Pai que é Deus. Está lá em Mateus 24, 36. Ou seja, se nem Cristo sabe, como os homens podem ter a astúcia, a petulância de querer adivinhar a volta de Cristo? Jesus disse a seus discípulos mais íntimos, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ou seja, Cristo falando que ele vai voltar, nessas duas passagens, somente após o Pai decidir, o Pai que sabe, o Cristo não sabe, ele vai voltar numa hora em que as pessoas menos esperam. A certeza que Cristo voltará a qualquer momento. Embora ninguém saiba quando Cristo virá, a Bíblia ensina claramente que ele pode chegar a qualquer momento. Assim, a igreja do primeiro século referiu-se sempre à volta de Jesus como próximo. Constatemos essa visão dos irmãos do primeiro século, ou seja, que a vinda de Cristo estava próxima, nas passagens bíblicas. Tiago fala no capítulo 5, versículo 8 aos irmãos: sejam
sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Paulo falou aos irmãos em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. João falou na revelação de Jesus, a carta aos Apocalipse, às igrejas, está escrito lá, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo vai vir sem demora e retribuir a cada um dos seus discípulos segundo as suas obras. Paulo falou aos irmãos tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículos 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Então, nessa passagem deixa mais uma vez claro que Cristo virá de forma de repente. Ninguém sabe o dia e a hora. Somente Deus. Jesus Cristo era esperado a qualquer momento durante o primeiro século. E a cada dia que passa, hoje ele é muito mais aguardado. Esta constante proximidade com a volta do Senhor, com a vinda do Senhor, faz com que a igreja de todos os séculos, até os dias de hoje, fique sempre em estado de alerta e vigilância. Eu estou em estado de alerta e vigilância, esperando a qualquer momento a volta de Cristo. Assim todos estão os discípulos de Jesus Cristo. Jesus frisou repetidamente a ordem de vigilância ao falar sobre sua volta. Esse tipo de cautela não exige que passemos o tempo examinando os céus, não. Devemos ter uma vida normal, fiel a Deus, lendo as Escrituras, pregando o Evangelho, tendo um dia normal como discípulo de Cristo, cumprindo o mandamento de Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas fazendo a vontade de Deus. Devemos vigiar, como Cristo explica na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, do versículo 1 a 13. Resumidamente, e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, ou seja, as 10 virgens que esperavam um noivo para o casamento, deveriam esperar com as lamparinas, com os olhos, suficientemente, porque o noivo não sabia a hora que iria chegar. Virgens foram desprevenidas, não tiveram óleo suficiente, e quando o noivo chegou, a porta foi fechada. Assim será a volta de Cristo. Todos nós devemos estar preparados, dia a dia, e não sermos pegos de surpresa, não fazendo parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, porque todos aqueles que não fizerem parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, terão um destino final que veremos adiante. Não cabe aos cristãos descobrir os tempos e as épocas, mas viverem de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como bem nos diz a passagem do apóstolo Pedro, na segunda carta, nos versículos, capítulo 3, versículos 10 a 14. Certos professores de religião, ao lerem Mateus capítulo 24, versículo 1 a 35, ensinam que os sinais ali descritos se referem à volta de Jesus, mas na verdade se trata da profecia da destruição de Jerusalém ocorrida no ano de 70 depois de Cristo. Os apóstolos fizeram duas perguntas a Cristo, porque Cristo falou que o templo seria destruído, e os apóstolos perguntaram quando seria destruído e quando Jesus estabeleceria seu reino final, a sua vinda. E Jesus respondeu em duas partes, sobre a destruição do templo, que seria com a destruição de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, e mais adiante ele falou sobre a volta dele. Jesus disse que esses sinais que ele descreveu lá sobre a destruição do templo, se realizariam na geração do primeiro século, ou seja, os apóstolos, as pessoas que estavam no primeiro século, muitos veriam. E Jerusalém foi destruída no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo. Olha o que Cristo falou: eu lhes asseguro que não passará desta geração até que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus não afirmou que ele viria naquela geração, mas que essas coisas, os sinais, ocorreriam naquela geração e que Jesus está próximo das portas, ou seja, a sua volta. Em Mateus capítulo 24, versículo 33, ele fala, assim também, falou da destruição, agora fala da volta dele. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas, ou seja, depois da destruição de Jerusalém,
nos anos 70 depois de Cristo, a qualquer momento a partir dali, Jesus está próximo às portas. Ainda mais hoje, né? No ano 2021. Em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 21, está descrito: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Jesus falando da destruição de Jerusalém. Cristo disse que imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, até a destruição de Jerusalém, ele voltaria, em Mateus capítulos 24, versículos 29 e 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, da destruição de Jerusalém, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui ele está falando da volta dele, que é de forma imediata após o ano 70 depois de Cristo, após acontecer aqueles fatos, sinais que ele narrou. Então, a qualquer momento, Cristo voltará. A expressão imediatamente após a tribulação daqueles dias é explicada em Mateus 24, 33, tendo como significado próximos às portas. Tiago também fala no capítulo 5, versículo 9. Assim, também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Conforme já vimos, a volta do Senhor sempre foi considerada como próximo às portas. Tiago também diz, aquele versículo anterior é de Mateus 24, 33, não de Tiago 5, 9. Tiago, aqui um erro de digitação. Tiago 5, 9 é esse. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas, ou seja, Cristo está voltando. Como a destruição de Jerusalém já ocorreu, a volta de Jesus é esperada a qualquer momento, pois ele está próximo às portas. Desde o primeiro século, os incrédulos já estavam duvidando da vinda de Cristo, por causa da demora do Senhor em voltar. E Pedro falou a respeito disso na segunda carta, capítulo 3, versículos 13 e 4. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e segundo suas próprias paixões, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro respondeu a esses zombadores: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É uma forma simbólica de dizer que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Para Deus não existe mais tempo. Os quase 2000 anos que passamos desde a promessa de que Cristo voltaria são como 2 dias no calendário de forma simbólica. O tempo do Senhor é dele, é diferente do nosso. A demora na volta de Cristo é a manifestação da bondade de Deus. Se ele está demorando, é porque Deus é bondoso, dando aos pecadores, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não aceitaram como Senhor e Salvador, não se batizaram e não têm uma vida de discípulo de Cristo, a oportunidade de se arrepender e de serem salvos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós vimos que quando Cristo voltará, nós não sabemos, só Deus sabe, mas devemos estar preparados que a volta é iminente a qualquer momento. Mas e como que ele vai voltar? Certos homens ensinam que a vinda de Cristo será secreta. Por exemplo, os testemunhos de Jeová marcaram o ano 1914 e mais tarde 1918, como a data da volta de Cristo, que ele voltasse nesses anos. E posteriormente resolveram afirmar que ele tinha vindo mesmo em 1914. Olha o absurdo, né? Mas aparecera secretamente apenas algumas pessoas. Isso não está na Bíblia, irmãos. Vamos ver hoje o que a Bíblia diz a respeito. A Bíblia, porém, nos diz claramente a respeito da volta de Jesus e nada diz a respeito de volta secreta. Mateus lá está escrito: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente Deus. Então, nenhum humano hoje pode imaginar, pode querer ter a petulância de imaginar quando Cristo voltar e como voltará. Somente o Pai. E a Bíblia fala como ele voltará. Jesus explicou ainda mais, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, as pessoas enxergam os relâmpagos, os sinais da luz do céu, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Cristo voltar, quando o Pai decidir que ele deve voltar e ele voltar, todos verão a sua volta. Todos podem observar quando surgem relâmpagos no céu, em qualquer ponto da terra em que se encontrem. Da mesma forma, todos verão quando Cristo voltar. Alguns grupos
religiosos ensinam que quando Jesus voltar, ele receberá primeiro os bons e justos, num arrebatamento secreto, oculto aos olhos dos maus e injustos. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz o contrário, ou seja, que todos os povos, todas as tribos, todas as nações, tanto boas quanto más, verão o Senhor quando ele vier para reunir os seus eleitos. Isso está lá em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. João, ao escrever as revelações de Jesus às 7 igrejas em Apocalipse, disse, capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Então não é secreto, não é para alguns só. Até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, até mesmo aqueles que fizeram mal o verão, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então nós vimos que quando Cristo voltará é iminente, nós vimos como se dará essa volta de Cristo e vamos seguir nesse assunto. Jesus disse, então aparecerá no céu, nós já lemos aqui, vamos repetir, o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Memorizem bem isso. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas, ou seja, lá na a queda de Jerusalém, nós já vimos aqui, anos 70, quando virem a queda de Jerusalém, saibam que ele está próximo das portas. Hoje ele está muito mais próximo ainda. Paulo disse aos Tessalonicenses, pois dada a ordem, ou seja, Deus sabe o dia que vai ser, ele dera a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que dormem, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nas ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Por que Cristo vai voltar? Qual a finalidade da volta de Cristo? A Bíblia diz que Cristo vai voltar para entregar seu reino a Deus, ou seja, a sua igreja, os seus discípulos fiéis a Deus, ressuscitar todos os mortos, todos, independentes de serem bons ou maus, arrebatar os vivos e executar o juízo final, fazer o julgamento conforme ele disse lá no Evangelho de João Cristo, né? Que ele não veio para condenar o mundo, e sim para salvar. A minha palavra que tenho proferido, que é a palavra de Deus, essa os julgará no último dia. Nesse juízo final, seremos julgados por tudo que está escrito na Bíblia. Por isso, precisamos conhecer a nova aliança de Deus com a humanidade, que começou com a morte e ressurreição de Cristo ali, a sã doutrina, o ministério de Cristo e obedecer. Que seremos julgados por esses mandamentos contidos ali. A importância de conhecer a palavra de Deus e ser obediente a ela. Cristo virá para entregar o seu reino. A respeito da volta de Cristo, Paulo explicou, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. Cristo vem e entrega a sua igreja a Deus, os seus discípulos. O Pai, Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Cristo não virá, portanto, para estabelecer seu reino, como afirmam alguns religiosos, que ele falam que ele vai vir para estabelecer só na volta dele o seu reino, mas para entregar o reino a Deus. Existem muitas passagens que ensinam que Cristo já está reinando no seu reino, na igreja. Hoje ele reina a sua igreja. Ele edificou a sua igreja, que é o corpo de Cristo, formado pelos discípulos de Cristo, e ele é o cabeça, autoridade da igreja. Ele já reina hoje nos nossos corações. Conforme já vimos na lição 6, a igreja de Cristo é reinada por ele. Cristo estabeleceu seu reino no primeiro século, está lá em Atos 2. Jesus começou a reinar no dia de Pentecostes, quando foi estabelecida a sua igreja, ou seja, o seu reino, conforme consta em Atos 2. Olha o que Cristo fez por nós. Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Cristo fez isso por nós. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Por isso, da importância da humanidade, desde quando Adão pecou, o vínculo, a relação íntima do homem com Deus foi quebrado. E Deus fez esse plano de salvação, onde Jesus Cristo, desde a criação do mundo, já estava planificado, e ele trouxe
a nossa relação íntima com Deus através da morte, morrendo pelos nossos pecados, nos resgatou das trevas e nos deixou aqui um reino para seguirmos os seus mandamentos junto com os irmãos, servindo uns aos outros. E graças a isso nós temos redenção, o saber, o perdão dos pecados. Temos que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependemos, nossas vidas longe de Deus, longe de Cristo, sermos batizados para termos o perdão dos pecados e recebermos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, como a Bíblia ensina, nos ajudando dia a dia nessa caminhada rumo à vida eterna. João escreveu em Apocalipse capítulo 1, versículos 6 a 9. Cristo, e nos constituiu reino. Nós, discípulos de Cristo, somos reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Servimos hoje como igreja a Deus e Pai, servimos aos irmãos humildemente, ajudando nessa caminhada. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. A Deus sempre, Eis que Ele vem com as nuvens, Cristo virá com as nuvens, e todo olho verá, todos, os bons e maus verão, até mesmo aquele que os transpassaram. Já lemos essa passagem, vamos repetir. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Aqueles que não aceitarem a Cristo, quando verem Cristo, vão se lamentar. Assim será. Amém. Cristo falando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, falando aos irmãos das 7 igrejas, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Paulo ensinou que Cristo reinaria antes da morte ser destruída. Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículos 25 a 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo está reinando hoje. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 57, também diz que a morte será destruída quando Cristo vier para ressuscitar os bons e os justos. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nesse mistério, somente os discípulos de Deus e aqueles que aceitaram Cristo, que estão purificados por Cristo, esses herdarão o reino de Deus nos céus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos morrerão na carne aqui, Fala. Uns que estão dormindo já, hoje, e outros estarão vivos na vinda de Cristo. Mas tanto os que estão dormindo serão ressuscitados, como nós seremos transformados. Todos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É graças a Jesus Cristo que nós nos tornamos puros novamente, que temos nossos pecados perdoados, que é graças à graça de Deus que deu o seu Filho. Portanto, Cristo já está reinando antes da sua volta, contrariando os grupos religiosos que afirmam que isso só acontecerá depois que ele voltar. Após a ressurreição de Cristo, Deus deu-lhe o lugar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está hoje lá, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Paulo escreveu isso aos irmãos em Éfeso, em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 21. Ele permanecerá ali até que os seus inimigos sejam destruídos, então deixará de reinar. Ou seja, nós lemos aqui, ele voltará, deixará de reinar e passará o reino de Deus, entregará a nós a Deus, para vivermos eternamente com o Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e todos os irmãos discípulos de Cristo, aqueles que são membros do corpo de Cristo, do reino da sua igreja bíblica. Cristo domina hoje entre os seus inimigos, fala lá Salmo 110, versículo 2. Como soberano dos reis da terra, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz isso. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, 15 nos diz isso. Ele
ele fez os cidadãos do seu reino, os membros da igreja do seu reino, serem reinos sacerdotes para o seu Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, nos dá essas ideias, e também Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz na carta aos Efésios: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós vimos isso numa lição, que quando nos batizamos, nós participamos da morte de Cristo, ao imergirmos, morrermos também, como Cristo morreu na cruz, e quando nós saímos das águas por imersão, ressurgimos, nós temos a ressurreição como Cristo teve. Nascemos uma nova criatura, discípulo de Deus, incorruptível, sem pecados, pois foram perdoados, recebemos o dom do Espírito Santo. Nós vemos também aqui, nessas lições passadas, que o cristão, e hoje mesmo, sendo discípulo de Cristo, pelo desejo da carne pecaminosos, deixamos de alimentar o Espírito Santo, pecamos. Mas Deus é bondoso, basta que confessamos nosso pecado a Deus. Não é a padre, não é a Deus. Nos arrependendo do nosso pecado, nós temos ofendido a Deus, e de coração, sinceramente, de arrependimento, Deus é tão bom que nos perdoa, e nos torna novamente incorruptível graças ao sangue de Jesus Cristo. Cristo virá ressuscitar todos os mortos, os bons e os maus. Lembre-se de que todos, inclusive os perversos, que já morreram, presenciarão a gloriosa volta de Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Jesus disse, está escrito na carta de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Condenados pelo quê? Por quê? Nós vimos que João falou também, que Cristo falou na carta de João, eu acabei de citar aqui há pouco tempo, que seremos julgados pelas palavras de Cristo, que eram palavras de Deus. Cristo trouxe a salvação, esse é o papel dele. Não veio para julgar o mundo, mas sim depois, na vinda de Cristo, seremos julgados pela palavra de Cristo, caso tivermos feito o bem, obedecido todos os mandamentos de Deus, ressuscitaremos para a vida. Senão, as portas do céu serão fechadas e condenados. Há diferentes níveis de rigor, conforme explicado por Jesus Cristo em Mateus 11, capítulo 11, versículos 20 a 24. Cristo falando sobre as cidades que viram a Cristo, Cafarnaum, por exemplo, viu a Cristo e não aceitou o rigor, para eles vai ser muito maior que Sodoma e Gomorra, lá explicando. Então, as pessoas que tiveram presentes e viram a Cristo e não se arrependeram, serão julgadas com diferentes rigor. Aqueles que se arrependeram na era do Velho Testamento serão ressuscitados juntamente com os judeus perversos que rejeitaram a Cristo. Isto Jesus fala em Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Já lemos aqui nesse estudo a passagem de 1 Coríntios 15, 50 a 57, onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Paulo também fala a respeito disso, né? Como se dará aos irmãos em Tessalônica. Está lá na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 17. Irmãos, que estavam preocupados com os mortos, mas e os mortos, quando Cristo voltar, o que será dos mortos que já morreram? Paulo falando, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, Cristo vai ressuscitar a todos, inclusive os que dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, Deus decidirá a volta de Cristo, soar sua trombeta, e o próprio Senhor descerá dos céus, Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e com ele nas nuvens. Vimos em outras passagens que todos terão seus corpos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Cristo virá no final para julgar todos os homens. Cristo virá para ressuscitar os mortos, a fim de proceder ao juízo final de todos os homens. Paulo, na carta aos Romanos, ao ensinar os irmãos que estão fortes na fé, ele escreveu uma carta falando aos fortes na fé em relação aos fracos na fé, ele pede
para os fortes na fé respeitar os irmãos que estão fracos na fé e não julgá-los, disse Paulo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que você julga seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Os irmãos fortes na fé estavam julgando os fracos na fé. E Paulo chamou a atenção. Por que você julga os seus irmãos? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos julgados. Porque está escrito, por mim mesmos jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Então, ele explicando lá os irmãos fortes na fé que não devem julgar os fracos na fé e, pelo contrário, humildemente corrigi-los, amá-los e fazer entender a verdade. O julgamento irá basear-se nas ações do homem nessa vida. Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Conclusão dessa lição de hoje sobre a igreja bíblica, como deve se portar com relação à volta de Cristo, que é iminente. Embora ninguém possa marcar uma data, a volta de Cristo é mais certa do que o fato do sol se levantar de manhã. Esse grande acontecimento pode ocorrer a qualquer momento. Qualquer seja o momento, precisamos, nós discípulos de Cristo, estar preparados e vigilantes com uma vida fiel a Deus. Não ser pegos de surpresa como um ladrão, estarmos fora do corpo de Cristo e não temos as portas do céu abertas para nós. Deus oferece hoje a salvação a todos. Toda a humanidade tem direito à salvação, está na Bíblia. Por isso precisamos pregar o evangelho, ensinar as pessoas e elas têm a oportunidade de aceitar, crer, ter fé em Jesus Cristo ou não. A decisão é delas, livre-arbítrio. Mais tarde, quando Cristo voltar, ele oferecerá o céu somente aos salvos. Esses que rejeitaram a Cristo aqui na terra, não terá o céu para eles. Hoje, todos podem obedecer ao evangelho de Cristo. Todos têm a oportunidade hoje de obedecer, aceitar Cristo. Mas amanhã as portas do céu só abrirá para os membros fiéis a Deus. Aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, bem como não aceitaram os mandamentos da sua palavra, terão as portas fechadas. Paulo fala lá aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e também os que conhecem, mas não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Na parábola das virgens, recapitulando, e saindo elas para comprar óleo, pois não estavam preparadas, não. É como se hoje não fossem discípulos de Cristo, aí correram atrás, chegou o noivo, chegou Jesus. As virgens que estavam preparadas, os discípulos que estão preparados, aqueles que aceitaram Cristo, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada e será fechada para todos aqueles que não estão preparados hoje para a volta. Pergunta e reflexão final para todos os ouvintes. Você está preparado hoje para a volta de Cristo? Pensem nisso e, caso estejam, sigam preparados para a volta de Cristo. Caso não estejam e não sejam membro do corpo de Cristo, não tenham aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizado, se arrependido de seus pecados, para terem eles perdoados. Caso não esteja preparado, procure um irmão da Igreja de Cristo que ensina essa doutrina, procure a Rádio Escola da Bíblia e manifeste seu interesse em estudar a Bíblia, conhecer a verdade, para estar preparado para a volta de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.